Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso gigante da colina, trazendo aí as últimas novidades e informações sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos falar aqui sobre o STJD, tivemos aí mais um capítulo importante naquele pedido de anulação que o Vasco fez da partida entre Vasco e Internacional. O STJD recebeu os áudios da CBF, né? Então em breve a gente deve ter uma novidade sobre esse recurso, né, que o Vasco entrou aí no STJD. Vamos falar também sobre a situação de Germancano. Será que sai? Será que fica? Como vai ficar a situação do argentino, artilheiro do Vasco nessa temporada? E também uma informação aqui sobre um atleta do Náutico que foi sondado pelo Vasco da Gama. Tudo isso depois da vinheta, mas antes da vinheta, aquele likezinho que é importante aqui para o crescimento do canal, e a sua inscrição também, se está aqui pela primeira vez, é importantíssima. Rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e eu quero saber se você já tem o OneFootball aí no seu celular. Se você ainda não tem o aplicativo OneFootball, você tá marcando bobeira, meu amigo, porque lá no OneFootball você tem notícias em primeira mão sobre futebol na palma do seu celular, completamente de graça, e o melhor, você pode assistir campeonato alemão e campeonato francês, também completamente de graça, na telinha do seu celular, não tem que pagar nada por isso, é só baixar para Android e para iOS, o link está aqui na descrição. O OneFootball, um parceiraço aqui do canal Machão da Gama, eu uso para assistir jogos lá e recomendo você também baixar. O link está na descrição, corre lá e baixe agora. Bom, vamos começar aqui falando sobre novidades daquele caso no STJD, que o Vasco entrou pedindo a impugnação da partida contra o Internacional, onde o Vasco foi prejudicado ali por conta da descalibragem do VAR, né? O Vasco se sentiu muito lesado e está indo correr atrás dos seus direitos. É importante deixar isso claro, o Vasco está indo correr atrás dos seus direitos. Eu sei que muita gente vai falar, o time é ruim, se jogar de novo vai perder de novo, enfim. Tudo isso a gente já está aí acostumado a ouvir, mas futebol, como eu sempre digo, o jogo é jogado, lambaré é pescado, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu particularmente acho que é muito difícil essa partida ser impugnada, mas o Vasco ainda trabalha com essa esperança, né, de tentar essa impugnação da partida no STJD. E bom, tivemos aí um avanço importante no caso, porque o STJD anunciou que recebeu os áudios da CBF, a comunicação entre o árbitro de vídeo e o árbitro de campo naquela partida do Vasco contra o Internacional, onde o VAR simplesmente deu pau, né, na hora ali de validar ou anular o gol do Internacional, que parecia que estava impedido. E aqui é importante deixar claro um ponto. Isso que aconteceu não foi um erro de arbitragem, né? Que o juiz olhou lá, o árbitro de vídeo olhou e falou a posição é legal, mas estava em impedimento. Não foi um erro. O que aconteceu foi que o VAR não funcionou. É diferente. Por isso que o Vasco alega que foi um erro de direito e não um erro de fato. Quando é um erro de direito, a partida tem a possibilidade de ser impugnada. Mas enfim, vamos aqui ler a nota oficial que o STJD publicou ontem à noite, né, informando que recebeu os áudios da CBF com o que foi dito lá na cabine do VAR. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol recebeu nessa terça-feira, dia 23 de fevereiro, a manifestação do Internacional, além da manifestação e dos vídeos e áudios do VAR encaminhados pela CBF. As juntadas foram determinadas pelo presidente Otávio Noronha em decisão inicial no processo de impugnação da partida solicitado pelo Vasco. Após o recebimento, a Secretaria do STJD abriu vista para o Clube Carioca, requerente da ação, se manifestar no prazo de 2 dias sobre as provas juntadas. Somente após o recebimento da manifestação do Vasco é que o presidente do STJD do futebol decidirá quanto o cabimento ou não do pedido de impugnação da partida. Ou seja, resumindo aqui, a nota já é bem clara, né? Mas resumindo, o STJD deu aí a oportunidade agora para o Vasco também
se manifestar, né, após o conhecimento dos áudios, e aí depois da manifestação do Vasco, o presidente do STJD vai ali analisar todos os autos do processo, né, todas as provas, todas as informações, e aí ele decide se isso vai para julgamento ou não. Se ele colocar para julgamento, né, colocar isso à frente, automaticamente a partida fica impugnada até o julgamento. E aí ia dar uma confusão danada, né? Se ele negar, aí acabou mesmo, não tem mais o que fazer, não tem mais recurso. E é isso. O Vasco ainda trabalha com essa possibilidade da impugnação da partida contra o Inter, mas eu acho que todo mundo acredita que é muito difícil que isso aconteça. Mas tá aí, a informação tá dada e qualquer novidade a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Mudando o assunto agora, vamos falar de Germancano, talvez o único jogador, né, desse elenco do Vasco que tenha se salvado, que o torcedor ainda tem um carinho, né, que é o jogador preferido do torcedor do Vasco com toda certeza, a esperança de gols, e o torcedor tá com muito medo de perder o Germancano, né, porque com um rebaixamento para a Série B, a gente não sabe se o Vasco vai ter condições de manter o Germancano, como vai ser, se ele vai conseguir se adequar à folha salarial, se ele vai querer jogar uma Série B, mas enfim, as informações aqui trazidas pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos e também do Marquinho, do Detetives Vascaíno, são as seguintes. Na próxima semana, a diretoria do Vasco terá uma reunião com o empresário do jogador, o José Constâncio, para definir o futuro do Germancano. Segundo as informações, o Cano quer ficar no Vasco, quer cumprir o seu contrato, que vai até o final desse ano, até o final de 2021, mas ele também quer receber o que tem para receber, né, o que está atrasado, e quer também garantias de que o Vasco não vai ficar sempre atrasando aí o salário do jogador. Enfim, ele quer um pouco mais de segurança para ficar no Vasco. Então vamos ver aí nas próximas semanas, né, nas próximas reuniões, qual vai ser o futuro de Germancano, e eu espero do fundo do meu coração que o Germancano fique em São Januário. Faço até aqui um apelo para a diretoria do Vasco, né? Não podem deixar o Germancano sair. É o único jogador desse elenco que o torcedor do Vasco tem um carinho, tem uma identificação, e se você quer ter um projeto de reconstrução, se você quer reconstruir um time que já vai jogar uma Série B, que é muito difícil, muita gente não vai acompanhar a Série B, a gente sabe disso, é muito difícil. Para a Série B só vai ficar os malucos mesmo, só os malucos igual a gente aqui, você que tá aí assistindo agora para saber informação de Vasco, só uns doidos igual a gente que vai assistir. O torcedor mais comunzão mesmo, o cara não vai, enfim, tá cansado, tá magoado, tá chateado e acaba deixando um pouquinho de lado. Então, se o Vasco perder o Germancano, é mais uma facada no coração desse torcedor que tá tão triste, tão chateado, tão magoado. E como eu disse, né, um projeto de reconstrução tem que ter uma cara. E a cara desse projeto tem que ser a cara do Germancano, que é o jogador mais identificado hoje com o torcedor do Vasco. Nem que depois o contrato dele termina em dezembro, né? Nem que depois do fim do contrato ele saia, vai seguir a carreira dele, vai jogar em outro clube, mas se ele fizer parte, né, desse time, trazer o Vasco de volta para a primeira divisão, vai ser muito bom para o torcedor do Vasco, assim, que tem um carinho muito grande pelo Germancano, e acredito que vai ser bom até para a carreira dele se tornar ídolo de um clube, né? Então o Vasco tem que chegar e tem que apresentar aí um projeto de carreira para o Germancano. Ele já é um cara que tem 32 anos, então também não é um jovem mais, né? Não é um cara que vai fazer parte de uma negociação milionária ou algo do tipo. Enfim, acho que o Vasco tem que conversar, convencer o Germancano, apresentar projetos para o Germancano e convencer que ele fique em São Januário. A gente escuta falar que vai ter uma readequação salarial no Vasco, né? Que jogadores vão receber até um teto X, não tem informação de quanto será, mas enfim, o Germancano, nem que o Germancano ultrapasse um pouco esse teto, ele tem que ficar, porque é melhor você pagar, por exemplo, 250 para o Germancano do que você trazer aí 5 jogadores, 5 atacantes para receber 50, que não vão resolver o seu problema. Então, hoje o Vasco não tem um problema no seu atacante, né? O Vasco tem um baita de um atacante, um dos poucos times no Brasil que tem um atacante igual tem o Germancano. Então o Vasco não pode se dar o luxo de perder, tem que fazer todos os esforços possíveis para o Germancano ficar, senão vai ser mais uma facada aí no coração do torcedor do Vasco, que já está muito magoado. O Germancano não pode ir embora. Esse é o papo. E para encerrar o vídeo aqui, uma última informação trazida aí pelo Marquinho do Detetives Vascaínos é de que o Vasco sondou o meia Jean Carlos, que foi destaque da Série B pelo Náutico de Pernambuco.
ele foi sondado pelo Vasco, o empresário do jogador confirmou a sondagem que o Vasco procurou para saber um pouco mais sobre o Jean Carlos, para saber a situação dele no Náutico, mas o Vasco depois não voltou a conversar, né, com o empresário do jogador. Ele tem contrato com o Náutico, seria uma negociação um pouco mais complicada, né? O Vasco provavelmente teria que negociar e desembolsar algum dinheiro, coisa que o Vasco não tem. O Jean Carlos fez realmente uma boa Série B pelo Náutico, foi um destaque no Náutico. Seria um nome até interessante para o time do Vasco, né? Uma posição carente que o Vasco tem hoje, porque o meia do Vasco simplesmente não joga, que é o Martim Benítez, está sempre machucado. Então seria uma boa aposta o meia Jean Carlos, mas não é uma negociação simples. A sondagem existiu, mas a gente não sabe se vai evoluir. Outras informações, né, se evoluir, se acontecer mais alguma coisa, a gente traz aqui no canal. Tamo junto, um grande abraço aí pra vocês, saudações vascaínas, deixa o like, se inscreva, tô indo nessa, mas volto ainda hoje. Tamo junto